fazendo nesse propósito de 14 dias essa condição de apresentar ao Senhor esses dias, querendo ouvir testemunhos, dos irmãos. E domingo que vem, lembrando a você, nós estaremos ali no projeto celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, através da festa do milho. Quero que você convide muita gente para poder estar lá conosco, nesse momento de comunhão. E eu quero compartilhar com vocês que algumas semanas a gente vem trazendo algumas mensagens, A primeira delas foi falando sobre o alvoroço que aqueles homens de Deus causaram naquele lugar. Eles ali se posicionando como homens de Deus, entendiam que aonde eles chegavam, um alvoroço acontecia, porque a glória do Senhor se manifestava, o cativo era liberto e a glória dele era tremenda. Falamos na semana passada que nós somos essa igreja que brilha, e a igreja que precisa realmente avançar, conquistando as vidas através do nosso testemunho. E hoje nós queremos falar sobre um terremoto extraordinário. O texto que nós vamos nos basear está aqui em Atos, capítulo de número 16, que é a nossa leitura de hoje. O devocional já está realmente também no nosso aplicativo, e é falando sobre esse terremoto, falando sobre um texto muito conhecido, mas eu queria que você nessa manhã pudesse entender o quanto Deus quer nos usar, o quanto Deus quer te usar de uma maneira extraordinária. Interessante, irmãos, que a partir do momento que nós sabemos que somos esse povo, que aonde nós chegamos a gente causa alvoroço, aonde nós chegamos somos a igreja que brilha. E hoje Paulo e Silas estavam ali aprisionados, e o pastor Robson, como gosta, e hoje de manhã ele mexeu comigo, eu falei, tem na mensagem de hoje, ele diz que quando de repente de Deus acontece, vem coisa grandiosa depois do de repente de Deus. E eles estavam ali louvando, bendizendo e engrandecendo o nome do Senhor, presos, acorrentados, quando de repente, o que acontece? De repente, um terremoto aconteceu. Eu queria que você pudesse entender que Deus tem nos chamado a esses dias para sermos canal de bênção na vida das pessoas. Qual o propósito pelo qual você tem entrado aqui por essas portas, domingo após domingo, quinta após quinta, na célula? O que acontece? Qual é o teu desejo? Por que você está aqui nessa manhã? E eu preciso que você entenda que a nossa necessidade é de podermos anunciar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos aqueles que são necessitados. E aqueles homens tinham essa postura. Paulo, Silas e a equipe que estava com ele ali, Lucas, Timóteo, nesse texto que nós vamos ler, ele fala justamente e aponta justamente para isso, que eles chegavam ali e anunciavam a palavra de Deus, e o nome do Senhor estava sendo glorificado e exaltado. E nós vemos desde o início do capítulo de número 16, a conversão de diversas pessoas, e vamos tratar aqui, a partir desse momento onde eles são presos, a conversão do carcereiro. Eu quero fazer essa leitura com você, Atos capítulo de número 16, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 34. Eu estou sem a minha referência aqui, mas vou estar lendo com vocês. Estou lendo na NVI, vou ler do 16 ao 34. Isso, está aqui atrás. Acompanhe comigo e nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Certo dia, indo nós para o lugar da oração, os camaradas oravam direto. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias.
Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado, e tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Jesus! Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. 26. De repente houve um terremoto, tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. De todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Meu Deus! E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e o de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Você pode dar um glória? Que coisa maravilhosa, irmãos, um texto desse. E eu entendo que existe um segredo que Deus quer para nós aqui nesses dias. Esse segredo é: aonde eu e você chegamos, um alvoroço acontece, porque o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Aonde eu e você chegamos, como falamos no domingo passado, somos uma igreja que brilha, uma igreja que causa impacto aonde nós chegamos. E hoje somos um povo que, através da nossa oração e a nossa adoração, terremotos vão acontecer. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas a gente crê, você crê dessa maneira? Você entende isso? Que essa é uma responsabilidade minha e sua. Entenda bem que o texto, nós estamos e vamos discorrer no texto. Eu quero ser bem breve nessa manhã, porque quero orar com você. Foi o propósito pelo qual Deus colocou no meu coração nessa madrugada, para que eu estivesse orando com você, porque tem pessoas aqui que estão com seus talentos enterrados, e você ainda não entendeu o seu propósito de estar na casa do Senhor, servindo a Ele. É que você possa ser esse homem, essa mulher, que causa o terremoto através da sua oração e através do teu louvor. É um homem ou uma mulher que tem um chamado e um ministério para, através dos seus lábios, vidas e almas se renderem a Ele. Você é um homem ou uma mulher onde, através da sua caminhada, o seu testemunho mostram para as pessoas que ali vai verdadeiramente um homem de Deus e uma mulher de Deus. E por que nesses dias nós estamos parados? Eu quero dizer para os irmãos, e só para você entender, dia 24 eu já estou com a mensagem pronta, no coração ardendo, esperando ao Senhor que possa estar revelando. Fala sobre o entusiasmo que a igreja precisa ter.
Eu quero pegar justamente esse personagem bíblico chamado Rei Davi. Davi, no momento da sua caminhada, estava ali entusiasmado à frente da batalha. Vamos embora, eu conto contigo, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. E era vitorioso, sempre vitorioso. Mas a partir do momento que perdeu o entusiasmo, ficou trancado dentro de casa, chegou um dia que foi subir lá no terraço para tomar um sol, e era para ele estar lá na frente da batalha. Perdeu o entusiasmo. E aí vocês sabem o que aconteceu, e também não vou falar porque é a pregação do dia 24. Mas depois da pandemia nós temos perdido esse entusiasmo, irmão. Por qualquer coisa a gente fica em casa, por qualquer coisa nós não queremos mais glorificar e exaltar. Ei, igreja, nós somos esse povo que através da nossa oração e através da nossa adoração causamos terremoto, cadeias se abrem e o nome do Senhor é glorificado. Você entende isso? Dá um glória aqui nessa manhã. Deus tem chamado o povo que está aqui nessa manhã. Você precisa, eu e você precisamos ser sacudidos. É com cada um que Deus fala individualmente. Espera aí, se nós estamos em comunhão, em unidade, como entendemos e vimos na semana passada, se estamos em concordância, falando de um mesmo Deus que cura, salva e liberta, o sobrenatural tem que acontecer, irmãos, porque nós estamos falando no nome dEle. Pastor, estou tendo dificuldade, não estou tendo tempo para orar meia hora por dia, ora 40 minutos. Que isso, pastor? Porque quando eu coloco Ele em primeiro lugar, sobra tempo para tudo. E eu vou me dedicar mais a Ele, entendendo que Ele vai abrir as portas. Aqueles homens, o texto inicia dizendo, olha que coisa linda, certo dia, indo eles para o lugar aonde oravam. Isso tem acontecido na minha e na tua vida, gente. Vamos lá, nessa manhã, deixa o Espírito Santo de Deus falar conosco. Como é que tem sido o meu momento de devocional? Há quantos anos nós estamos na casa do Senhor e declaramos, eu não consigo, eu não posso, é tanta coisa para fazer. Ei, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar a direção, Ele vai te fazer entender o momento que é para você verdadeiramente viver os propósitos dEle. Hoje, primeira semana, olha para dentro de você e pensa e responde para você mesmo, como é que foi esses 8 dias de jejum e oração? Nós ainda estamos hoje, como é que foi? Não consigo essa guerra, mas vamos vencer. Deus tem dado condição para nós, e isso, irmãos, é o caminho para sermos uma igreja que causa alvoroço, que causa impacto, e através de nós terremotos acontecem. Mas pastor, quem mandou o terremoto foi Deus, foi, mas o povo de Deus estava naquele lugar fazendo o quê? Adorando, orando, engrandecendo, aí Ele se manifesta, porque a obra é dEle, mas encontra lugar em mim e você. Olha que coisa tremenda. Qual foi o motivo pelo qual aqueles homens foram presos? Qual foi o motivo? Eu quero ler com vocês do 16 ao 18, diz o seguinte: certo dia, indo nós para o lugar, Lucas escrevendo, nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. O motivo foi esse. O motivo da prisão deles foi esse. Eles chegaram ali e anunciaram a verdade. Só que muitas das vezes eu e você nos posicionamos de uma maneira, não quero falar isso não, porque senão vai incomodar. Não quero falar dessa maneira não, porque não vai incomodar. Alabaxarabadacahai. Entenda bem uma coisa, precisa fluir de nós. Diante daquela, eu tenho comentado com vocês e tenho falado aqui, a forma como eu e você precisamos introduzir o Evangelho, de que forma? Através da nossa vida,
com amor, com santidade, com certeza. Irmãos, e o nome do Senhor precisa ser glorificado e exaltado através de nós, dessa proposta. E chegou lá, está perturbando, falou: sai em nome de Jesus. Só que por trás disso existia um cenário onde aquela escrava era fonte de renda. E aí é onde começa essa confusão toda. E eu quero dizer para você que a nossa vida precisa refletir Cristo Jesus. Você pode dar um glória por isso? Você entende isso? De que maneira, irmãos, a minha vida e a sua vida tem refletido Cristo Jesus por onde eu passo? De que maneira? Essa pergunta é individual. Olhe para dentro de você e responda: Senhor, eu estou com dificuldade de refletir. E porque é amanhã onde o Senhor tem te trazido aqui para você poder ser sacudido pelo Espírito Santo de Deus e olhar para dentro de você e falar: olha, eu preciso deixar algumas coisas de lado. Tenho feito um propósito, irmãos, de não assistir televisão nesses dias. Pastor, em algum momento assistiu? Assisti. Mas reduzi pelo menos 80%. E estou avançando. Essa semana agora o pau vai quebrar. Eu quero ir para 100% de não assistir. Com isso, eu estou dizendo que foi um propósito que eu fiz. Não estou dizendo que alguém tem que deixar de assistir televisão, não. Entenda bem isso. Mas isso tem santificado a minha vida. O momento que ela está ali. Ei, quanto tempo a gente perde, né, de frente de um televisor, diante de um aparelho celular, diante de coisas que não edificam em nada. Se o pastor Marco não comentou na aula, né, mas quando nós estávamos preparando a aula, eu, ele, presbítero Wilton, nós fizemos menção de algo que alguém fala: pastor, a Igreja Redenção Cristã acha pecado usar, ouvir música do mundo? Pecado não, mas não entendo que isso vai edificar a sua vida. A minha vida não edifica em nada. O tempo que eu paro para ouvir Benito de Paula, eu estava fazendo, os meninos ali até riram, ninguém conhece, olha lá, Miguelzinho. Peguei pesado, né? Benito de Paula. Eu vou ser mais. Sabe por quê, irmão? Porque há muito tempo eu não ouço. Benito de Paula era da minha época lá, né? A mãe da Lorena gostou do Benito de Paula, né? Da nossa época. Não edifica a minha vida. Aquilo que não edifica a minha vida, se você me perguntar, fala: para mim não é bom. Música, não sei, irmãos. Aí vai de cada um. Não, pastor, eu acho que não tem nada a ver. Eu estou falando por mim, estou dizendo: a Igreja Evangélica da Redenção Cristã não entende que isso é pecado, mas entende que você pode ter um outro tipo de comportamento. A minha orientação para você vai ser essa. Nós estamos falando de santidade lá na classe maturidade, e é isso, irmãos. Não, pastor, que eu faço assim, faço assado. É você e Deus. Para mim não edifica em nada. E eu estou falando para vocês de mim e daquilo que a igreja pensa. Orientação para você que é membro dessa casa de oração. Rever alguns conceitos, irmãos. O que pode me trazer mais para perto de Deus no meu dia a dia. Os camaradas por onde passavam, a glória de Deus se manifestava. Olha lá, olha o motivo da prisão qual foi? De anunciarem o Evangelho. Eu vou correr aqui. Atos 16, do 22 ao 24, diz que se ajuntou uma multidão, irmãos. Olha lá, ajuntou-se contra eles e os magistrados ordenaram que lhes tirassem a roupa e fosse açoitado em praça pública. Sabe o que é isso? E aí, o que eu quero dizer para vocês é que açoites, açoitados e presos no tronco, bota lá para mim. Por causa do nome do Senhor, por causa de anunciar. Ei, a irmã aqui testemunhou para a gente que não ligaram para ela da 93, já ficou triste. A gente é assim, e a oportunidade que Deus colocou ela lá, e aí, esse é o motivo, e a gente por qualquer motivo
esquece do grandioso Deus que nós servimos e deixamos de realizar, irmãos, a obra que Ele quer realizar através das nossas mãos. Você sabe disso? Olha ali que coisa tremenda, eles foram açoitados e presos no tronco, bateram para valer. E aí, a culpa é isso, meu Senhor, não está vendo o que eu estou passando? Sou tão fiel, sou isso, sou aquilo. Irmãos, o versículo ainda de número 25 diz que por volta da meia-noite, eles lá estavam presos. Paulo e Silas estavam orando e cantando hino a Deus, e todos naquele lugar, todos os outros presos os ouviam. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pastor, não consigo orar, pastor, não estou conseguindo mais louvar. Mas por quê? Foi açoitado e está preso no tronco? Não, é porque minha unha está encravada. Igreja do Senhor Jesus, nessa manhã, qual tem sido o motivo de, através da tua oração e do teu louvor, não causar terremoto por onde você passa? Ei, o Senhor está nos sacudindo a isso. Nós precisamos viver essa palavra na essência, na íntegra, de viver em novidade de vida e uma transformação acontecer. Bom, aquele que roubava não rouba mais, aquele que falava mentira não fala mais, aquele que falava palavrão, aquele que adulterava não adultera mais. Ei, olha o que aconteceu. Mas aflições vão acontecer, dificuldades vão acontecer, e eu preciso tomar posse disso. Tirar como exemplo esses homens que estavam ali avançando numa viagem missionária, esses homens que estavam ali anunciando o nome do Senhor, independente de qualquer coisa. Olha lá, a atitude deles depois de terem sido açoitados, e outra coisa, nu, em praça pública. Agora sabe o que eles fazem? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Quem sabe dentro daquele isso aí, sou eu que estou conjecturando aqui com vocês para a gente poder entender. Eu falei assim, estão cantando, os outros presos falando, estão cantando aqui dentro, estão cantando louvores aqui, Quem são os doidos que estão fazendo isso? Meu Deus do céu, que dificuldade, estamos aqui encarcerados. E outra coisa, esses que estão cantando ainda estão acorrentados num tronco, pelos pés, não conseguem se mexer. Só tu és santo. Meu Deus. Ei, para nós que estamos aqui nessa manhã, o que tem saído mais dos meus lábios? Esse povo que através da oração e do louvor causa terremoto, o que tem saído é murmuração, é reclamação, é indignação. Ei, você está aqui hoje saudável, de pé. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para que você possa receber esse renovo e essa direção do Espírito Santo de Deus. Chega de ser uma igreja que está aqui, sentada de braços cruzados. Vamos avançar, vamos sair por aí, onde quer que a gente coloque a planta dos nossos pés. Fala assim, olha, mas espera um instantinho, que dificuldade é essa que está passando? Mas continua louvando o nome do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer. Imagina a oração daqueles dois crentes lá presos, Paulo ali na prisão e orando. Senhor, olha só, nós estávamos anunciando a tua palavra, aquela menina estava endemoniada, a libertação aconteceu, foi no teu nome, e agora por que nós estamos aqui passando isso? Ninguém ouviu uma oração desse nível, irmãos, ninguém ouviu uma oração com esse teor. Mas o que eles ouviram verdadeiramente foi aqueles homens: Senhor, obrigado porque estamos anunciando a tua palavra, obrigado porque estamos de pé, e eu tenho certeza que verdadeiramente o meu Redentor vive e se levantará para nos libertar daqui. Senhor, tu és poderoso, essas correntes não são nada, essa dificuldade não é nada, essa cadeia não é nada, porque há poder no nome de Jesus. E aí cantavam: há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus.
no bom. Ó, confia no Cristo da cruz. Você pode dar um glória? Você pode aplaudir a Ele? Eu e você temos isso como modelo. Eu e você temos essa situação como modelo. Eles oravam e louvavam. Imagina que cena linda. E agora, o nome do Senhor estava sendo glorificado e exaltado ali naquela cela. Amém? E aí, o que ocorre? Versículo de número 26. O que ocorre? De repente, aleluia, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você não pode dar glória a Deus por isso, não? Deus manifestou a glória dele através daqueles dois camaradas que estavam ali, presos, acorrentados, adorando, bendizendo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. É isso. E agora, a responsabilidade é minha e sua. Eu aqui na semana passada, né, por uma falta de atenção, mencionei ainda Atos 2, né, versículo 48. E aí o presbítero Wilton me corrigiu, mas com muita sabedoria, falando: não, pastor, é que o 48 não existe na Bíblia, mas somos nós que estamos construindo no dia de hoje. Atos dos Apóstolos: Vanderly, Lohane, Flávia, Jéssica, Wanderson, Júlio, Jorge, Alexandre, Luciane, Sônia, Leda, João, Henrique, Augusto. Você não pode dar um glória a Deus por isso, não? Não está entendendo que a responsabilidade está na minha mão e nas tuas mãos hoje? Nós vamos anunciar para quem? Tem pessoas querendo ouvir, mas como vai ouvir se não há quem pregue? Não, Senhor, não, pastor, eu estou aqui nessa manhã. Então, se você está aqui nessa manhã e você entende que você quer ser usado como um canal de bênção, se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Pastor, eu quero ser usado como um canal de bênção. Se coloque de pé, eu quero orar pela tua vida. O que Deus tem proposto para mim? Não sei. Mas algo grandioso Ele tem proposto para você. O texto diz que o terremoto aconteceu, cadeias, todas as portas das cadeias foram abertas. Olha que coisa linda que acontece. Versículo de número 30 e de número 31 diz para mim e para você o seguinte: então, 30. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a nossa vida está no centro da vontade do Senhor, você não precisa ficar